A guerra dos sexos, não deve haver maior besteira. Quer dizer, há muitas besteiras com empate técnico. Como dizia o outro, coitadinhos dos homens, estão sempre a levar no totiço. Quando as coisas correm mal, a culpa é deles, não há margem para dúvidas. Quando as coisas correm bem, aí é o glorioso mérito das mulheres. Aliás, como vemos, o mundo melhorou drasticamente, desde que começámos a ter mulheres em cargos de poder. Ou, não, espera, quer dizer, a União Europeia, FMI, é melhor estar calado, quer dizer, em vez de andar aqui a implorar para nos virem fechar o programa com direito a queima no terreiro do passo, quer dizer, epá, isto foi uma entrada em grande, não é? Pés juntos. Ainda assim, no programa de hoje vamos observar, apesar de tudo, em que medida o narcisismo se pode particularizar quando se expressa no feminino. Ok? Pode ser? Ninguém se vai chatear? Vamos então entrar nisto comparando narcisismo entre homens e mulheres no que toca a números, brincar com um perfil prototípico de mulher narcisista, aprofundar certos padrões específicos de narcisismo no feminino e concluir com alguma coisa que valha de preferência. Vamos? Ora bem, quase sempre se fala no narcisismo, neste caso quase sempre se fala no narcisista, no homem que abusa, mas há mulheres narcisistas, abusadoras, claro que há. Dificilmente não nos teremos cruzado com uma menina ou uma senhora narcisista. Isto, se é um padrão, se é um estilo de personalidade, ocorre nos dois géneros. Contudo, tem-se observado uma diferença de facto na epidemiologia, esta palavra é sempre tramada, e na expressão, o que acaba por ser natural porque as diferenças entre géneros existem. Então, em termos de epidemiologia, ou seja, estamos a falar de números na população, dito isto assim, de um modo redondo, em geral estima-se que cada 100 narcisistas, ou em cada 100 narcisistas, 80 sejam homens e 20 mulheres. Mesmo que os números variem, e há quem aponte uma certa variabilidade, crê-se que há sempre mais narcisismo entre homens do que entre mulheres. Isto será assim devido àquelas que têm sido as diferenças ao nível da socialização, pelo menos até há bem pouco tempo. Como assim? Bem, as mulheres têm sido mais socializadas para a empatia, para a compaixão, para a gentileza, para a agradabilidade, para a partilha de sentimentos, para dar afeto, para ser ou lidar com a vulnerabilidade. De algum modo foi assim durante algum tempo, isto varia muito, é verdade, entre culturas, mas pronto. Aos homens, por seu turno, tem-se transmitido que tudo isto é pouco masculino. Recebem esta mensagem dos pais, pares, educadores, homens e mulheres em geral. Era um bocadinho aquele ser forte, um homem não chora, não mostra as emoções, o homem tem que ser valente, tem que ser duro. Quer dizer, ao desaconselhar ou até mesmo vedar este tipo de experiências, a compaixão, a gentileza, a vulnerabilidade, como tínhamos visto, ao vedar este tipo de experiências emocionais aos homens, quer dizer, depois pode-se desencadear um maior sentido de insegurança, porque aquilo fica tudo lá dentro. Quer dizer, a criatura continua a ser feita de carne e osso. Pronto, pode desencadear um maior sentido de insegurança, medo, que são
fatores que podem levar ao narcisismo. Na sequência disto, social e culturalmente, também há outro aspecto, é que os homens, e isto ainda se mantém de algum modo, diria, mas pronto, também tem variado muito. Os últimos 30, 20, 10 anos, então os últimos 10 anos foram assim de mudanças muito profundas, muito rápidas. Mas como dizia, social e culturalmente, os homens costumam ser muito mais validados por critérios que levam ao desenvolvimento do narcisismo patológico, como os tais valorização de aspectos externos, a grandiosidade, o sentido de merecimento, a falta de empatia, critérios superficiais como o sucesso financeiro, ser o líder da matilha, enfim, estas coisas que de algum modo não parece que sejam muito polémicas, porque isto de facto foi sucedendo. Em termos de expressão, quando o traço narcisista está predominante na mulher, ou quando temos a perturbação de personalidade narcísica na mulher, a base dos padrões é a mesma. Falta de empatia, grandiosidade, a titularidade, o controlo, a superficialidade, a arrogância, aqueles problemas de regulação emocional, etc. Sucede que estes elementos depois se manifestam, se ilustram de certas maneiras que se tornam típicas da narcisista. Portanto, vejamos isso. Quem sabe teatralizando um bocadinho, quer dizer, depois daquele início já não há muito mais a perder, não é? Vamos então ver um perfilzinho. Imaginado, obviamente, isto é assim uma salada de frutas. Pronto, se acharem que isto é a vizinha do lado, ou a ex-namorada, ou aquela tia que estraga sempre o Natal, é sempre o Natal, é pura coincidência. As características mais paradigmáticas do traço do traço narcisismo, do traço narcisista na mulher, de um modo mais ou menos unânime, costumam ser as que se vão elencar, as que se vão misturar nesta saladinha de frutas. Podem surgir todas juntas ou não, varia bastante. Bem, chega de enrolar, vamos lá deslindar esta figura imaginária, tão imaginária que não deverá ser confundida com o real, ok? E assim se dá uma, uma no cravo, outra na ferradura, enfim. Esta senhora, não lhe vamos dar um nome, podem escolher vocês, quem quiser escolhe agora um nome, é como naquelas meditações guiadas, veio o nome à cabeça, já está, é esse. Esta senhora, estando nos seus 33 anos, nem de propósito, tem um currículo narcisista de se lhe tirar o chapéu, sendo um magnífico, mas tenebroso exemplar da espécie Fêmea narcisistis, e pede-se já desculpa pelo mau latim. O seu leitmotiv, entrando agora no alemão, é fundamentalmente uma constante procura de prazer, materialismo puro e duro, de maneira a saciar a sua insaciável veia esbanjadora. Deste modo, ela explora, sem apelo nem agrava os outros, sobretudo homens, com quem se envolve para esse fim. Alguns envolve-se, outros são só ali uns desgraçados a quem dá umas migalhinhas para manter sob controle, e depois há mesmo aqueles infelizes a quem não dá nada, mas continua a conseguir chupar tudo. Também vai depender da vulnerabilidade do homem em questão. Estamos a falar de quê? Dinheiro, roupas, férias, não interessa. Fundamentalmente tem de se pagar pela companhia desta senhora. É assim que ela se valida, apesar de nunca estar satisfeita. Critica constantemente, apontando constantemente que não recebeu o suficiente, que mesmo que
ou não é suficiente, ou não é bom, ou não tem os parâmetros de qualidade que devia ter para uma criatura como ela. Sendo assim, também que mantém a situação sob controlo, de maneira que se constitui ali um vórtice de recursos financeiros, materiais e de toda a sorte, sobretudo dinheiro. O dinheiro é status, o dinheiro é poder. Esta senhora queima o dinheiro dos outros, queima o dinheiro dela, queima o dinheiro que tem e o que não tem. Daí que os astros... estamos na psicologia a falar de astros. E, bem, o programa de hoje é mesmo... Enfim, é o descalabro total. Daí que os astros, salvo seja, pronto, já lhe tenham reservado um fim de vida em falência total. Lembrem-se disto porque isto é importante. O narcisista em geral perdulário e a narcisista parece que é um bocadinho mais, não sei, eu diria que é uma questão estética, mas pronto. Mas esta senhora tem assim uma competitividade extrema, sobretudo com mulheres, que nenhuma mulher se atreva a ser mais bonita, mais inteligente, mais rica que ela, porque será sumariamente suprimida, para não dizer pior. Os outros são inimigos ou aliados, consoante o cenário, para usar ou para destruir, dificilmente há meio termo. Por isso, nos poucos empregos que ela foi tendo, já vimos que prefere viver às custas do próximo, sobretudo machos. Nesses empregos, destruiu completamente os ambientes de trabalho, com intrigas, traições, tudo deliberado. Tem a mesma atitude em família, põe a família todos uns contra os outros. Isto foi acontecendo enquanto foi convidada, porque depois houve um basta e deixou de ser convidada. Antes disso, não houve Natal ou Páscoa, vamos introduzir também a Páscoa, que não destruísse, gerando acesas discussões. De facto, há dois primos que ainda hoje não se falam por uma intriga que ela urdiu e com a qual se divertiu. Esta senhora gosta de ver o desfecho das intrigas que cria. Age sobretudo pelo gosto de ver o circo arder. Tem de ser o centro das atenções, ninguém lhe pode tirar as luzes da ribalta, senão vai ter de pagar, bem caro, sofrendo humilhações em público, já tínhamos dito, sobretudo se for mulher. Vai gozar com a aparência física da amiga na festa de aniversário desta amiga, vai despejar acidentalmente um copo de vinho no vestido da dama de honor, este tipo de coisas. A confiança vem de se comparar aos outros, sobretudo às outras. Portanto, quando se sente abaixo, vai ter estas ações terroristas, ver o outro, a outra na desgraça, sentir que a outra é a feiosa, fala sentir-se mais confiante. É o seu alimento narcísico por excelência. Deve haver aqui, e é bem possível, uma descarga bem perversa de dopamina quando fazem estas coisas, estas maldadezinhas. Brutalmente ciumenta, invejosa. A mulher narcisista costuma ser ainda mais invejosa do que o homem narcisista. Atenção. Como diria outro, não pode ver uma camisa a um pobre, pelo que gosta de destruir relações, muitas vezes envolve-se com certos sujeitos só para esse fim maléfico. Estamos numa onda de adjetivações, é perverso, é maléfico, enfim. Quando não consegue pôr em prática o seu plano malvado, sente-se humilhada, irada, tenta destruir a reputação do alvo falhado. Como é que é possível eu não ter conseguido roubar aquele gajo àquela gaja? É um bocado este o raciocínio. Lança uma campanha de difamação, com direito a choro convulsivo, claro, as pessoas têm que acreditar, consegue mimetizar
emoções com grande mestria, afirmando que o sujeito que lhe deu a tampa, mas ninguém sabe, claro, a tentou assediar ou até mesmo abusou. Ou seja, mas a abusadora foi ela. Mas lá está. O narcisista, neste caso a narcisista, é sempre a vítima, nunca a vilã. Há, portanto, nesta criatura, ao longo da vida dela, tem havido uma tendência a manter casos extraconjugais, pelo que o marido, não é? Teve um marido com quem se casou para dar o golpe do baú, lá está, chupando-lhe tudo no divórcio. Isto é uma das grandes assinaturas da mulher narcisista. Mas já durante o casamento, não é? Que foi sempre com ela fisgada, de ficar com os bens e dinheiro e isso tudo, já durante o casamento foi-se divertindo com amantes efetivos e aquelas mosquinhas, não é? Que vai mantendo sob controlo, que vai dando as tais migalhinhas ou não dá nada, tudo em nome da validação. Na intimidade sexual, bem, esta pessoa até ver foi canhestra ou mecânica, nunca aprofundando emocionalmente, quer dizer, afetivamente não é capaz disso. Consegue terminar uma relação sem qualquer tipo de incómodo, passando para a próxima desde que isso lhe agrade, desde que seja mais benéfico. Não tem vida ética, nem moral, tem sido manipuladora, usa jogos mentais, a sedução, insinua-se erótica e sexualmente quando acha que essa é a estratégia para obter o que pretende, podendo usar o sexo, instrumentalizar o sexo para o mesmo efeito. O sexo é muitas vezes uma arma. Se não, recorre ao sentimento de culpa, tem sido esta a estratégia, vai, quando a coisa não lhe corre de feição, tenta fazer com que o outro se sinta culpado por não lhe satisfazer os caprichos. Também pode agir como a aranha, aquela viúva negra, emasculando o seu parceiro através de comentários acerca da performance sexual ou do baixo valor do homem em termos de masculinidade na vida em geral. Isto também é muito comum estas mulheres com estes perfis narcisistas fazerem isto. Ora, se a relação que tem com o sexo é má, no fundo, a relação que tem com o seu corpo é também muito negativa. As coisas estão associadas. Ou, se não é negativa, é no mínimo discutível, já que militariza o corpo, instrumentaliza. Esta narcisista, como quase todas, é extremamente atraente. Usa a aparência física, como lá está, como uma arma para controle e manipulação. A beleza física, o problema, a beleza física pode ser uma autoestrada sem portagens para o narcisismo, infelizmente, pelo valor disfuncional ou distorcido, não é exagerado, é distorcido, que as nossas culturas têm dado a certos conceitos, a certos ideais de beleza. É importante frisar isto, não quer dizer que todas as mulheres belas ou consideradas belas se tornem narcisistas, não é nada disso, mas pode acontecer, ou até há uma probabilidade grande disso acontecer, porque depois a mulher é muito condicionada para a superficialidade e, no fundo, há muitas coisas depois que acabam por ser fáceis de obter, porque basta envergar a beleza física como uma arma. Por isso, esta senhora encaixa-se nesse perfil e já na adolescência, vou usar vernáculo, está bem? Era a boa zona da escola, mas que tinha aquela amiga, passo a citar, é uma citação, gorda e feia, que levava assim pela trela a passear atrás dela, para mostrar de algum modo que, sendo lindíssima, tinha uma amiga, volto a citar, isto são as palavras desta senhora, que tinha uma amiga gorda
e feia. Já nesta altura, na adolescência, trazia assim um cemitério de apaixonados atrás dela, quer dizer, no fundo habituou-se a ter os olhares sempre sobre si por causa da aparência física. Mas como nada é suficiente para o narcisista, portanto nada foi suficiente para esta senhora, nem a unanimidade discutível da sua beleza, como tal quis melhorar ainda mais a aparência, pelo que foi fazendo cirurgias estéticas várias, mamoplastia, lábios, facial, etc., invariavelmente pagas por um rol de explorados. Nem sequer a filha, grande bomba, teve uma filha. Esta filha é muito melhor para depois destruir o ex-marido no divórcio e no divórcio e nas partilhas, portanto teve uma filha com esse intuito. Nem sequer a filha pode ser mais bonita que ela, quer dizer, além de dar pouca atenção à filha, quando lhe deu atenção foi para usar como troféu ou patamar de comparação. Eu com esta idade ainda sou mais bonita do que a minha filha. A filha que entretanto ficou com o pai, como é óbvio. Não tem respeito por fronteiras, esta senhora adora drama, exagerar, teatralizar, é levada por emoções, por oscilações emocionais violentas. Portanto, a este nível é errática do ponto de vista emocional. Tem aquela hipersensibilidade à crítica incomensurável, mais do que o homo narcisísticos, perdão pelo mal latino novamente, ou seja, mais do que o homem. Não aceita qualquer crítica e dizer-lhe que não é uma declaração de guerra, pois ativa a insegurança nuclear, a ânsia de controlo, a vergonha, a ira. Quer dizer, não perdoa contrariedades. Em boa verdade, não sabe sequer o que é perdoar. E sobre esta senhora, bem, o melhor é parar por aqui. Sim, acho que já é um perfil assim interessante, paradigmático. Em suma, há quem diga o impacto do narcisismo feminino sente-se mais em áreas, isto já resumindo, em áreas como finanças e fidelidade, mas se calhar vai tudo dar ao mesmo. Há uma expressão com outra teatralidade, com mais drama, mais faceirice, tomem lá mais uma palavra, aquele estilo coquete, afetado, é mais por aqui. Provavelmente é por isto que muitas vezes se confundem narcisistas ou que se confunde o traço narcisista com mulheres narcisistas com mulheres histriónicas. Era isto que queria dizer. E apesar disso há diferenças, não vamos mergulhar na coisa, mas também ninguém vai ficar a ver navios. Portanto, vamos ver o seguinte, até porque isto da questão da personalidade histriónica tem-se discutido muito aliás, eu nem sei se isto não foi já desqualificado, isso não é uma espécie de subnarcisismo, mas pronto, a verdade é que se continua a falar disto enquanto padrão, em estilo de personalidade. A histriónica mostra uma certa empatia. É a grande diferença, ao contrário da narcisista. Na prática, para ter a atenção, porque a histriónica também procura atenção assim, de um modo sequioso, e de um modo mais dramático, mais exagerado do que a narcisista, mas na prática a narcisista, tendo empatia, procura atenção. Ao procurar atenção, é isso, ao procurar atenção também pode dar atenção ao outro, o que é sinal de alguma empatia, ao contrário da narcisista, que só quer receber, não tendo disposição para dar o que for, pelo menos de um lugar de empatia.
Mas a histriónica em geral só procura atenção positiva. Há muito mais teatralidade, há muito mais drama ao redor de emoções positivas. Ao contrário da narcisista, que também procura atenção negativa, pode querer chamar a atenção fazendo mal, como vimos. A histriónica em geral é muito mais afetada, espampanante, escandalosa. A narcisista não tem tanto isto. Este estilo espampanante da histriónica fica muito patente no modo como também instrumentaliza ou militariza o corpo. Por exemplo, como é que isto se distingue? Quer dizer, a histriónica está consistentemente num modo de sedução, por exemplo. Quer dizer, pode andar praticamente nua na rua para esse efeito de não é porque se sente bem assim, é para chamar as atenções, para ter atenções, para ter toda a gente a olhar para ela. Já a narcisista vai fazer isso se e só se tiver um alvo. Vamos supor, se quiser seduzir um sujeito que marcou, rico, bonito, um sujeito que lhe encha as medidas do narcisismo, certo? Enfim, haveria mais aspectos, mas estes parecem assim os mais distintivos. No fundo, já se tem dito ao longo dos programas, o nome da perturbação acaba por ser, não é irrelevante, mas o que interessa é o padrão, não é delimitar se a pessoa é isto ou aquilo ou aquele outro, porque nós temos quase sempre estas misturas, isto vem por espectros, lá está. Portanto, muitas vezes personalidade histriónica e narcísica misturam-se na mesma pessoa, ok? São padrões. Confabulando agora um bocadinho ao redor de tipos, de estereótipos, temos fundamentalmente 3 grandes tipos de fêmea narcisista. A colega de trabalho narcisista cria muita toxicidade, cria um ambiente caótico, rouba ideias, a traição, claro, descaradamente, claro. Tende a subir na hierarquia através da manipulação, sedução, expedientes sexuais, etc. Lá está, não difere muito do homem, difere mais em termos estéticos do que em termos intrínsecos. Os processos são os mesmos. Ora, provavelmente aqui esta questão da narcisista no ambiente de trabalho, se calhar aqui o maior problema é que para jovens mulheres, sobretudo, este tipo de medusas, de órgãos, podem servir como modelo ou mentoras, levando ao reforço, à proliferação do narcisismo, não é? À sua transmissão na cultura dos ambientes de trabalho. Atenção que nestes contextos laborais a mulher narcisista também pode vir relativa ou significativamente masculinizada, entre aspas, ou seja, envergando aquela masculinidade tóxica de que tanto se fala, ou seja, tornam-se mais papistas que o Papa, tornam-se numa espécie de nêmesis, tornam-se naquilo que tanto criticaram nos homens. No fundo, mimetizam a conduta machista do homem, mas isto são outros terrenos. Hoje estamos aqui a ver mais aquele narcisista coquete que tem assim uma voz e que irrita toda a gente pelo simples facto de existir. Não, eu não disse isto. Quer dizer, disse porque isto nós estamos a brincar, não é? Não vamos levar isto demasiado a sério. Temos a esposa, vimos no ambiente de trabalho, a esposa ou amante narcisista é outro tipo, quer dizer, como vimos, é parceira incrivelmente exigente, crítica, abusiva, invalida, quanto mais atenção tem, mais quer, ciúme,
os outros namorados são sempre os melhores, ou namoradas, são mais, tudo é melhor, seja a viagem, seja a casa, seja o sexo, seja o que for. Isto pode descambar em formas elaboradas de violência emocional ou até física, sendo que quando isto sucede contra homens, quando o parceiro é um homem, costuma ser particularmente penalizador para o homem, pois em geral não costumam reportar. E isso é uma coisa que ainda hoje acontece, atenção. Por medo, por vergonha, muitas vezes quando o fazem, não são levados a sério pelas instituições. Isto acontece. São muitas vezes gozados, por exemplo, por familiares, amigos, até agentes da autoridade, não é? Gozam. Então, levaste de uma mulher? Quer dizer, lá está, um homem bate numa mulher, é um monstro certificado, mas se leva porrada, é um babaca, é o cornudo, é o frouxo. Estes preconceitos que já foram muito mais vincados, atenção, mas que ainda vão ainda se vão manifestando neste contexto da violência doméstica quando é perpetrada mulheres contra homens. Depois temos ali o terceiro tipo, que se calhar é aquele que merece mais atenção, que é a mãe narcisista. Talvez o maior problema... Vejam, o drama, até a voz se me embargou. Se calhar o narcisismo está aqui. Bem, enfim. Talvez o maior problema do narcisismo nas mulheres tenha a ver com isto, com o facto de poderem ser mães. Ora, isto é dito com consideráveis ressalvas. Mas, pelo que se tem observado, uma mãe narcisista é mais lesiva do que um pai narcisista. Atenção! Não se está a diminuir o papel do pai ou a exagerar o papel da mãe. Simplesmente a mãe é muitas vezes o principal cuidador. Portanto, o que se tem observado é que pessoas com pais narcisistas parecem ter menos probabilidade de se tornarem narcisistas ou de ter outros problemas de ordem psicológica que vêm quando temos estas situações. Ou seja, sujeitos com pais narcisistas parecem ter menos probabilidade de se tornarem narcisistas ou ter problemas se os compararmos a sujeitos com mães narcisistas ou mães que tenham falta de empatia. Pronto, conseguiu-se. Enfim, uma mãe narcisista pode ser um desastre total para os filhos, destabilizadora, porque vai transmitir aos filhos, lá está, a tal invalidação, inconsistência, a insegurança, frieza, distância, poucas fronteiras. Podemos ter muitas manifestações aqui. Temos a mãe exigente, tirânica, que pode olhar para a criança como uma mera fonte de validação. Vemos isso em mães que instrumentalizam as filhas, por exemplo, em concursos de beleza infantil. É comum. No fundo, este tipo de mãe exigente tirânica pode punir a criança, ou pune a criança, pelas inseguranças que ela própria foi sentindo e que ainda sente. Vê o filho ou a filha como uma extensão de si. Tudo o que o filho atinge, ou a filha lá no concurso de beleza, é um reconhecimento da sua superioridade enquanto mãe. Um bocadinho como aquele perfil imaginário que vimos atrás. Depois podemos ter também a mãe vulnerável, não é? Ou seja, aquele narcisismo de vulnerabilidade, e pode fazer com que a criança, os filhos, sintam que tenham de assumir um papel que não é o de um filho, como por exemplo o cônjuge ou o cuidador dos irmãos mais novos. Isto é muito comum na narcisista vulnerável. Mas estamos assim em formas mais espampanantes de narcisismo, portanto vamos avançar. Há aquelas mães vampiras, e atenção, isto não é nenhum termo técnico, pelo menos da psicologia, se bem que isto hoje tem ido por aí abaixo, mas há de haver quem
acho uma certa piada. Também temos a mãe vampira, que pode despejar as suas disfunções nos filhos, minando-os de variadíssimas maneiras. Vemos isto frequentemente no caso de mães hipocondríacas que contaminam, entre aspas, os filhos. As crianças depois começam também a ter muitas doenças. Isto também é assim um fenómeno que merece atenção. Também podemos ter mãe disruptiva. Esta é aquela que escolhe o filho favorito, foca as atenções neste e rejeita o outro, pune o outro. Ela vai pegar o filho que sente que valida mais a sua soberba narcísica. Enfim, esta parentalidade da mulher narcisista, dramática, o que é que se pode dizer? Bem, isto pode assumir a disfunção, a sua disfunção de variadíssimas maneiras, como vimos, mas em termos gerais, o que há é uma orientação aos objetivos. Há um laço cognitivo, mas não há um laço emocional. Se consegues isto, és digno do meu amor, senão não és digno. Pronto. Um erro do filho é visto como um erro do pai, por exemplo, não dela. Põem as crianças, estas mães põem as crianças numa maratona constante que nunca se ganha. E isso depois cria, quer dizer, problemas na criança. Não é? Isto não é bom para o desenvolvimento da criança. É muito diferente. A mãe narcisista é muito diferente do pai narcisista na medida em que, em geral, o pai narcisista sai, abandona, dá a sola, como se diz em bom português. Farta-se daquela família, ou aquilo começa a dar-lhe um certo trabalho, parte para outra, cria outra família. Portanto, isto é tudo uma tristeza pegada. Vamos avançar. Vamos concluir, exato. E o que é que podemos concluir? O que é que podemos dizer? Bem, primeiro, atenção. Tudo isto é genérico, tudo isto é de veras genérico. Pode ocorrer em homens. Com efeito, vemos cada vez mais homens narcisistas que são abusivos, não através da pancadaria, da berraria, a bater com as mãos no peito, tipo gorila, mas através de uma manipulação subtil, de algum modo, entre aspas, efeminada. Aquele santinho do pau, caronchoso, estão a ver? Isto acaba por ser natural, porque hoje em dia os papéis que eram atribuídos aos diferentes géneros estão menos definidos, não é? Aquilo que é o comportamento do homem ou da mulher já esteve perfeitamente definido. Hoje em dia há fluidez. Esta palavra que tanto agrada ao narcisista comunitário, já foi. Há mais fluidez. Outra questão... pois isto veio também assim, está associado à frase anterior, não é? Com a igualdade, com a crescente igualdade de género, isto da narcisificação, com estas palavras tem que ser sílaba a sílaba, com a narcisificação do ser humano, tem-se democratizado no que toca a diferenças de género. Portanto, os números já não são tão diferentes entre homens e mulheres. Por exemplo, quer dizer, com a procura de validação nas redes sociais, as ínfames redes sociais, parece que as mulheres estão a ficar mais narcisistas, comparando com aquilo que tínhamos há algumas décadas, se calhar nem tanto. Isto reflete-se nos números. Em todo o caso, e metendo o bedelho como é apanágio deste vosso locutor, há que ponderar a possibilidade de já no passado haver muita mulher narcisista, ou pelo menos não haver assim muito menos do que homens narcisistas. Porquê? Bem, porque se calhar
lá está, como os papéis de género estavam muito bem definidos, o que o homem tem que ser e o que a mulher tem que ser. E quando eu digo bem definido, estou a falar no sentido psicológico, não estou a dizer se era mais positivo assim, estou a dizer que se agia nesse sentido, certo? Não estou a defender o antigo. Bem, mas como se dizia, pois, a pessoa está sempre com ressalvas por causa. Vivemos num mundo narcisista, para toda a gente leva a mal. Deixa cá ver. Não, isto são mesmo provocações, já é um fruto de mau feitio. Pronto, vou ter que ir aqui ao roteiro, fazer batota. Onde é que eu ia? Se calhar não havia assim tanta diferença nos números. A questão é que, pelo modo como aquela estereótipo de mulher vulnerável, não é? Isso estava muito bem definido. Se calhar por causa disso, o narcisismo nas mulheres foi-se manifestando através de características, lá está, mais associadas ao narcisismo de vulnerabilidade, aquele narcisismo encoberto, menos ostensivo, que se calhar era quase mais tolerável. Aquela imagem da mulher afetada, com grandes oscilações emocionais, foi sendo muito alimentada. Temos, por exemplo, o ideal vitoriano, etc., que depois foi assim pela Europa fora, pelos Estados Unidos, a cultura ocidental em geral. É uma hipótese interessante, não acham? Bem, se não acharem, também não há problema, ninguém se chateia. Pelo menos é assim que devem agir os emocionalmente adultos, não é? Se há um desacordo, é um desacordo. Não é preciso ir lá pôr uma bomba nuclear, está bem? Portanto, desliguemos a vitrola, que isto hoje foi o que foi. Quem gosta de filmes, não vou recomendar livros, porque a maior parte das pessoas tem horror a livros, o que é uma tragédia. Estou a brincar, não tem nada de horror a livros. Quem preferir filmes, há filmes com muitos filmes sobre estas criaturas, Mommy Dearest, Fatal Attraction, Gone Girl. Se bem que Gone Girl já é mais ali um estilo tenebroso. To Die For, Mean Girls, The Devil Wears Prada, Pretty Little Liars, enfim. Há muitos filmes aí, tipo estes, que ilustram a narcisista, lá está, muitas vezes a dar para a sócio ou o psicopata. Confesso, pensei que este fosse ser um programa curto, mas não. Antes do adeus ou do até breve, sintam-se à vontade para comentar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Falou-vos Joel Machado. Com quê? Com descaro? Não. Com gosto. Um obrigado. Toda a gente, muito obrigado. Até breve e bem-aja.